A economia além da conjuntura. Estamos de volta aqui com o Fato Econômico para a gente trocar mais uma ideia sobre economia, sobre dados que sempre são divulgados. Então, sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição desse nosso Fato Econômico. Eu, Moisés Cristiano, junto com André da Silva Pereira. Fala aí, André, tudo bem? Opa, tudo jóia. E a gente hoje vai comentar, além, né, do Focus, já que é segunda-feira, e a gente sempre comenta toda segunda-feira, toda semana, né? A gente também tem dados aí do IBCBR, Índice Geral de Preços, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado por muitos aí uma prévia do PIB, né? Eu gosto muito do IBCBR, daqui a pouco eu explico o porquê. Mas primeiro eu gostaria de te perguntar sobre o que tu viu de diferente ali. Eu vi e chamou a atenção que o Focus tem a expectativa de inflação igual ao IPCA, que a gente teve divulgado semana passada. O que tu tem a dizer aí sobre o Focus que foi divulgado hoje, André? Então vamos lá, Moisés, joga para nós no ar aí a tabelinha, né? Sim. É quase uma novela repetitiva, né? Essa nova conjunto de dados que o Banco Central mandou para o mercado hoje, bem cedo na segunda-feira. Ele sinaliza mais uma vez uma acomodação, podemos dizer assim, da inflação oficial, o IPCA. E o interessante é que esse IPCA aparece pela primeira vez, mesmo com as tarifas e essa questão de reciprocidade, essa discussão, essa questão da humilhação, a gente vê ali o IPCA sinalizando agora abaixo de 5%, né? 4,95%. Lembrando que a meta, o centro da meta é 3% e a banda superior é 4,5%. Será que vai chegar ali nos 4,5%? O mercado já começou a discutir desde a semana passada, em função também da possível queda de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros americana, numa possibilidade ou em dezembro de 2025 ou em janeiro de 2026, ano eleitoral, desse possível início de redução da taxa básica de juros, a Selic, né? Que atualmente se encontra em 15%, para alguma coisa ali, 0,25, 0,5 pontos percentuais, para ter o início dessa redução ali, sabendo que o Foco já projeta uma Selic para final de 2026 em 12,5%. Né? Mas a sinalização, em geral, do Focus veio mais ou menos muito parecido com o que veio da semana passada, né? 12ª semana consecutiva de uma Selic menor, tanto em 25 quanto em 26. Em 26 já abaixo, né, ali do teto da meta de 4,5%, em 4,4%. O PIB deu uma acomodação nos 2,2% e 1,8% para o ano que vem. Né? Então, é um PIB positivo, mas é um PIB numa velocidade menor, né? E então a gente já consegue ver, com certeza, o efeito da política monetária, né? Dessa subida de 3 pontos percentuais, 0,5%, 0,25%, chegando aos 15%, a gente já vê o impacto, sim, da taxa de juros, bem salgada para crédito, renda e consumo, já fazendo com que o carro da economia brasileira, podemos dizer assim, ele comece já a andar, continua andando para frente, só que numa velocidade menor, e aí a gente vai equilibrar, então, o produto efetivo potencial com uma visibilidade maior, uma incerteza menor também, para equilibrar os juros na economia e equilibrando também a inflação. Por essa tua fala aí, eu estou sentindo que tu tá achando que a taxa básica de juros já está assim, influenciando, seria essa palavra, né, na economia. Tu acha isso pelo fato da gente ter esse IPCA aí abaixo de 5% e talvez até chegando ali perto do teto da meta, que é estipulado pelo governo? O que tu me diz? Trabalhos acadêmicos indicam que o efeito da política monetária, quando ela é para cima ou para baixo, ela tem mais ou menos uma temporalidade de mais ou menos 6 meses. Né? Uhum. Então, eu acredito que o efeito dessa subida constante dos juros, daquele aumento de 1 ponto percentual em dezembro ainda de 24 e os 2 para 2025, mais os 0,5 e 0,25, eles já trouxeram um certo impacto na economia. Né? Então, naquela projeção de uma inflação
mais descontrolada, a gente passa a ter uma inflação mais controlada. O meu único temor, mesmo sem uma modelagem para ter uma afirmativa mais concreta, é ainda a incerteza, que eu acho muito grande, da questão das tarifas do Trump e das possibilidades que podem ter tanto o presidente de lá quanto o presidente daqui em fazer com que exista um reverso nessa acomodação das incertezas na economia brasileira com relação às tarifas do governo americano. Mas, como a gente gosta de ver sempre os dois lados, e em economia também a gente gosta de fazer isso, e é importante, necessário e é saudável fazer isso, né? A gente sabe que toda vez que subiu a taxa básica de juros, o setor produtivo, ele criticou esse aumento, né? Porque esse aumento, ele naturalmente que impacta, né? Os resultados. Na tua opinião, o setor produtivo, ele está sentindo esse impacto, ou é algo que o fato dele estar diminuindo a inflação, mesmo fazendo com que o PIB fique mais comportado, ele está sendo positivo? Essa política monetária, né, restritiva aí que a gente tem, ela está dando o resultado esperado, e tu acha que é bom ou nem tanto para a economia? Qual é a tua opinião? O problema crucial da subida dos juros, né, o impacto dos juros, é o encarecimento do crédito. Então, crédito para o consumidor, que fica mais caro, fica mais restrito, assim como o crédito para as empresas também ficam mais caros, isso inibe planejamento de médio e longo prazo. Né? Então, eu acredito sim que o juros já fez esse ajustamento na economia, e os empresários sabem disso, desse crédito mais caro. Então, também eles estão se adaptando a como essa nova economia vai funcionar com esses juros extremamente salgados de 15%, sabendo que o impacto dele é de fazer com que os preços se acomodem, a inflação baixe, e aí o Banco Central vai começar a pensar em reduzir taxa de juros novamente. Tá certo, vamos falar um pouco do IBCBR, então. O IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, né? Que saíram alguns dados ali sobre isso, e os dados mostram o seguinte: os resultados, né? Que a gente gosta de falar sempre dos resultados, ele ficou no mês de junho de 2025 em menos 0,1%. Esse dado é dessazonalizado, ou seja, ele considera a sazonalidade, e até chama atenção o fato de que, por exemplo, a agropecuária teve uma queda expressiva de 2,3%, considerando essa sazonalidade. A indústria, queda de 0,1%. Serviços subiu 0,1%, impostos também 0,1%, e ex-agropecuária também 0,1%. Então, o que a gente percebe aí é justamente este aperto monetário que também está impactando aí nesses setores econômicos, né? Porque, por exemplo, serviços ter esse resultado assim, ou a indústria, né, uma leve queda, é praticamente parado, né? Como tu disse, tu bem falou, o Brasil não está parado, né? A economia brasileira não está parada, mas anda muito devagar. E eu acho que o IBCBR traz justamente essa leitura, esse resultado aí dessa política monetária restritiva. O que tu acha? O IBCBR, segundo o mercado financeiro, ele veio abaixo do que o mercado estava prevendo. Né? Então, a queda real desse IBCBR na divulgação hoje do Banco Central veio bem abaixo do que o mercado previa, que é uma sinalização ainda mais concreta ainda que a política monetária está fazendo efeito, né? Mesmo que alguns digam assim, mas eu vou no supermercado, eu não vejo queda de preço, mas no atacado, no INCC, na questão da mão de obra, né? Isso a gente já vê um impacto maior dessa redução de preços. Obviamente que precisa agora chegar essa redução de preços de uma maneira mais forte no consumidor. Né? E aí as pessoas que vão na gôndola do supermercado vão aí realmente sentir que os preços estão subindo, mas subindo numa velocidade menor. Uma coisa que eu acho interessante no IBCBR, eu gosto muito desse dado, tem alguns que consideram ele uma prévia do PIB, mas ele leva em consideração duas coisas que eu acho muito importantes. O nível de impostos que a gente paga. E esses impostos, às vezes, né, ele determina, ele mostra como é que está a atividade econômica mais real do que o PIB, na minha opinião. E também aqueles dados ex-agropecuária, que são dados
que eles são dados abertos, ou seja, a população, né, o setor produtivo, enfim, utiliza mais esses dados para tomar decisões. Então, eu considero muito mais real o IBCBR do que o próprio PIB, apesar de que o PIB, o oficial, é que é utilizado, inclusive, né, para tomar decisões aí até de políticas, né, por parte do governo. Mas Tu sabe é um assim, detalhe que eu acho interessante do IBCBR. uma coisa assim, Moisés, no mês, né, o IBCBR dos impostos aumentou 0,1%, né? Ou seja, teve um processo positivo de arrecadação. Só que no trimestre já tem uma queda de 0,2%, né? Então, muito possivelmente também já é esse reflexo de juros mais caro, né? O crédito mais Exato. restrito, já tem uma série de impactos dentro da economia brasileira, né? É, a Mas análise fica... vamos aguardar as surpresas agora, como foi no ano passado, né? A surpresa no Sim. último tiro do ano, né? A última reta da corrida do ano, para a gente ver o que vai ter agora, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu ainda acho que a gente ainda pode ter alguma surpresa ali em questão de câmbio, que aí pode fazer com que esses dados que estão mais acomodados, sossegados, parece um mar no lago, né? Onde tem Um pouca lago marola. calmo. Eu É acho que ele verdade. ainda pode pegar um pouco de turbulência aí se tiver um burburinho maior, uma incerteza maior do mercado financeiro com relação a câmbio. Eu acredito nisso. E a gente sabe, por experiência, que, por exemplo, no final do ano, a inflação ela vem bem mais salgada. Então, vamos aguardar, né? Mas, por Isso enquanto, aí. essa é a realidade e a gente também, né, gosta de comentar sobre tudo que está acontecendo no momento. Mas então tá, essa foi mais uma edição do nosso Fato Econômico, a economia além da conjuntura. André, até a próxima. Valeu aí por essa edição. Grande abraço. Abração. Abraço.